cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você deixar aquele like, é muito importante o like, porque assim o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e a plataforma indica o nosso vídeo para mais pessoas interessadas. Galera, se inscreva aqui no nosso canal e também ative o sininho de notificações e compartilhe aí os nossos vídeos para mais vascaínos. Vamos então diretamente ao que nos interessa. O Vasco da Gama entrou em campo hoje às 6h30 da tarde, às 18h30, na Arena Itaquera, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Partida aí realizada com portões fechados, o Corinthians cumprindo punição após cânticos homofóbicos pela partida entre Corinthians e São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro. Fato é que o Vasco da Gama mais uma vez não conseguiu encontrar o caminho da vitória, mesmo após balançar as redes depois de um grande jejum sem fazer gols. Se tratando da partida de hoje, gente, simplesmente mais um vexame, mais uma derrota, mais uma vergonha. Você pode escolher o adjetivo para classificar essa partida do Vasco da Gama. Eu tenho certeza que dentre todos os adjetivos os quais você escolher, não vai haver coisa boa relacionada à notícia de que o Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro, é o lanterna, pode terminar a rodada com a diferença de 4 pontos para o penúltimo colocado, que hoje é o Coritiba. Se o Coritiba vencer a partida dele amanhã, vai abrir 4 pontos de distância do Vasco da Gama. E em relação também aos reforços, o Vasco da Gama estreou aí 3 jogadores no dia de hoje, não surtiram muito efeito, uma vez que até mesmo o gol ao qual o Vasco conseguiu marcar foi trabalhado com 2 atletas que já faziam parte do elenco, Luca Orediano e Gabriel Peck. O time veio em campo com uma formação bastante diferente, com 3-5-2, muita gente contestou, classificaram como fechar a casinha, outros acharam interessante. Eu, na minha opinião, inicialmente achei legal uma mudança tática, um esquema que pudesse talvez surpreender a equipe do Corinthians jogando em seus domínios. Mas o que acontece, que ficou notório dentro de campo hoje, ficou bastante nítido a questão técnica de cada jogador. A parte tática do time do Vasco da Gama hoje, à frente, ali, sob a direção de Ramon Dias, melhorou bastante, evoluiu muito taticamente o Vasco da Gama. A troca de passes está um pouco mais rápida. O Vasco da Gama vem tentando ser um pouco mais coeso, vem tentando criar mais oportunidades, criou mais oportunidades, diga-se de passagem, na partida. Porém, o Vasco não é cirúrgico, o Vasco erra muito, peca muito na penúltima bola e na última bola, na hora de finalizar e na hora de dar o passe eliminador. Com isso, a pressão a cada minuto ao qual o jogo vai passando, a pressão vai aumentando, a camisa pesa sim. O Vasco da Gama é um clube gigante do futebol nacional e conhecido mundialmente. E aí o que acontece é que à medida que o tempo vai passando, o gol não sai, a pressão aumenta e um abismo vai puxando o outro. E infelizmente nos encontramos na atual situação. Galera, nosso time vem em campo, aí, como eu falei para vocês, no 3-5-2, aí após ali algumas tentativas frustradas no início do jogo do Vasco da Gama, finalizando bastante mal. Sebastião Ferreira se mostrou, tá bem leve, tá bem ali com bastante mobilidade física, mas dá pra ver que Sebastião Ferreira tá faltando um pouco de ritmo de jogo nele e um pouco afobado também. Em alguns momentos ali ele não teve uma chance clara, ele foi ter essa chance clara só no segundo tempo, que ele estava de frente pro gol e finalizou mal. Foi um chute forte, mas foi um chute ali uns 50 centímetros a 1 metro ali para fora do gol. E aí, logo no início do segundo tempo, o técnico Ramon Dias já realizou 3 substituições, já sacou o Jair, né? Sacou também ali, enfim, só sei que saíram 3 jogadores, entraram mais 3 jogadores. O fato é
que quando o Vasco tentava esboçar ali uma reação na partida, após um chutaço de Yuri Alberto numa jogada de transição rápida da equipe do Corinthians, Yuri Alberto pegou muito bem na bola e colocou ela lá aonde a coruja dorme, na gaveta, aí anotando o placar de 2-0 para a equipe do Corinthians. Depois o Vasco da Gama conseguiu aí diminuir com uma belíssima arrancada de Luca Orediano, ele que avançou do meio campo ali, conseguiu fazer as ultrapassagens, rompendo as linhas, aquilo que eu vinha falando, faltava um jogador que fizesse isso no Vasco. O Luca Orediano, na minha opinião, hoje, junto com o Gabriel Peck, que fez o gol, foram os dois melhores do Vasco na partida, vamos dizer assim, menos piores, né? Fato é que depois dessa bela arrancada de Luca Orediano, ele enfiou uma bola na cara do gol para Gabriel Peck. Gabriel Peck saiu ali logo de cara na frente do zagueiro do Corinthians e do goleiro Cássio. O goleiro Cássio veio caindo ali para fazer a defesa. O Gabriel Peck vai para lá e eu vou para cá. Passou do goleiro Cássio, colocou para dentro e fez o gol. Foi um belíssimo gol, diga-se de passagem. Fazia já bastante tempo, já mais de um mês aí que o ataque do Vasco da Gama não marcava gol. Mas ficou nisso mesmo, né? Ficou um placar de 2-1. Logo na sequência, um lance aí de uma bola na mão na área da defesa do Vasco da Gama, dentro da área do Vasco. O árbitro marcou o pênalti, bem marcado. E ali foi cobrado o pênalti. A equipe do Corinthians chegou ao placar de 3-1. Fato é que o Vasco teve aí os seus 44% de posse de bola, né? Finalizou 23 vezes no gol. Olha a diferença, o Corinthians só finalizou 11 vezes e fez 3 gols. Quer dizer, o aproveitamento do Corinthians é de 27, 28%. O do Vasco da Gama o do Vasco da Gama é de 5%, 10%, porque o Vasco finalizou aí 23 vezes e fez um gol. Na verdade, o aproveitamento do Vasco é de 3,5%, 4%. Chega a ser vergonhoso. Isso pega naquilo que eu estava falando. Inclusive agora eu vou até colocar aí a sonora do Ramon Dias, falando justamente disso, nessa parte qual o Vasco pecou bastante hoje, faltou um pouco de calma aí nesse momento de finalizar e tentar arrematar a partida. Isso, a mesma coisa aconteceu nas últimas partidas as quais nós perdemos contra o Cruzeiro, contra o Atlético Paranaense, e se repetiu no dia de hoje. O Vasco criou jogadas, criou oportunidades, teve chances ali de sair com placar positivo ou até mesmo com empate. Fato é que não teve calma na hora de efetuar, de converter a jogada em gol, e isso vem atrapalhando bastante a equipe. Ouça aí o que o Ramon Dias falou em relação a isso. Certas, as chances que o Corinthians conseguiu, os jogadores tinham mais espaço para finalizar, e isso talvez até explique o resultado do jogo, né, de 3-1. E ao mesmo tempo, o Vasco não fazia um gol com um atacante desde 11 de junho, mais de um mês e meio. Eu queria que você analisasse o jogo e respondesse se você viu uma evolução, mesmo com a derrota, para o Corinthians em relação ao primeiro jogo que você teve na semana passada. No, sí, la evolución está, pero tenemos que seguir trabajando, hay mucho por hacer, y principalmente darle confianza al equipo, porque veo que hay momentos que tuvimos situaciones y no las concretamos. Seba tuvo una muy clara que podía haber sido el empate, y en el segundo tiempo creo que competimos bien, por ahí no con la contundencia, pero competimos. Creo que tenemos que trabajar mucho de mitad de cancha para adelante para poder tranquilizar al equipo. El equipo está muy presionado, pero esto se necesita tiempo y se necesita trabajo. Vamos a tener que trabajar en todos sentidos, ya sea en lo anímico y en lo futbolístico también. Tenemos que seguir creciendo. Aí, galera, o que acontece é assim, né? Depois de Ramon Dias ter falado isso, essa situação a gente entende, né? O time precisa encaixar, os jogadores precisam ter calma, precisam achar a boa fase, tem que ter a tal da sorte também. Mas diante disso tudo, hoje estreou também na nossa volância ali no meio campo Bruno Prachedes, não jogou mal, jogou legal. No primeiro tempo ele foi muito bem, no segundo tempo depois ele acabou ali, né, caindo de rendimento, que é normal. Jair muito abaixo, muito abaixo do que seria aí um camisa 8 do Vasco da Gama, levando em conta que essa camisa é muito pesada, nada mais nada menos do que Juninho Pernambucano já chegou a aposentar a camisa 8 do Vasco e agora ela voltou a ser utilizada. Então Jair deveria encarar como uma honra vestir essa camisa e mostrar mais ousadia, mais futebol arte ao desempenhá-la dentro de campo, porque muito abaixo do rendimento, não é ali nem metade daquele Jair ao qual a gente viu jogando no Galo Mineiro, no Atlético, há 1, 2, 3 temporadas atrás, galera. Lucas Piton também, eu não sei se ele ficou meio ali com medo, não sei,
Não sei se ele tremeu ali diante de ver os seus ex-companheiros de equipe, não sei se foi saudade, sei lá o que foi. Fato é que ele não fez a lei do ex, não arrumou foi nada, não jogou bem, também não jogou mal. O Lucas Piton, para te falar a verdade, torcedor do Vasco, já tem 3 ou 4 ou 5 jogos que ele já vem ali não fedendo e não cheirando. Ele não compromete, mas também não cria literalmente nada, não faz rigorosamente nada. Malemar dá um passe aqui, uma ultrapassagem ali, um cruzamento e só. Não passa disso. Jogador mediano para mediano. Muita gente fala mal do Puma, porque o Puma realmente ele faz muita lambança na parte defensiva, mas o Puma ofensivamente, por incrível que pareça, muita loucura que ele vem fazendo, ofensivamente ele vem entregando até um pouco mais do que Lucas Piton, que muito abaixo hoje nessa partida contra o Corinthians. O nosso garoto Lucas Figueiredo, outro jogador também, muito abaixo, já começou a ser muito contestado pela torcida. Eu particularmente não entendi por que Ramon Dias cismou de começar com ele de atacante ali junto com o Sebastião Ferreira. Tudo bem, alguns falam, mas é para dar mobilidade, né, para fazer a dupla de ataque ali, né, o falso 9, um cara mais centralizado, mais vertical, enfim. Mas eu acredito que dentro do elenco, dentro dos jogadores, as opções as quais nós tínhamos para iniciar a partida, acredito que Gabriel Peck poderia exercer muito melhor essa função do que Lucas Figueiredo, mas Ramon Dias acompanha o dia a dia, né? Quem sou eu, que sou apenas um torcedor aqui, que faço um trabalho de jornalista amador, quem sou eu então para dizer o que deve ser feito no Vasco ou não? Mas eu sinceramente já venho pedindo aí já há alguns dias que Lucas Figueiredo já está na hora de sentar no banco, tem outros jogadores pedindo passagem. E aí, galera, é o seguinte, diante dessa situação toda, né, como eu já falei, não tem muito o que falar da partida, sinceramente foi isso. O nosso goleiro fez o que podia fazer, né, a dupla de zaga ali, tudo bem, o Vasco levou 3 gols, mas não foi mal também, né. O sistema defensivo do Vasco não foi ruim, o Vasco levou o gol mais, os gols do que o Vasco levou foram mais ali por jogadas individuais muito bem executadas, da equipe do Corinthians, numa noite muito, muito iluminada de Renato Augusto no primeiro gol, naquela deixadinha excepcional pro chute ali do jogador do Corinthians, né? Eu acho que foi o Maicon, se eu não me engano, que fez o gol do Corinthians. Depois no belíssimo gol de Yuri Alberto e depois no pênalti, né? Enfim, fato é que não foi também ali o esquema tático que o Vasco jogou hoje, não comprometeu na minha opinião. Eu acho que foram mais falhas individuais e brilho também, no caso muito mérito e êxito da equipe corintiana. A Corinthians, que já vem embalado aí, conseguiu encaixar aí 4 ou 5 vitórias consecutivas na temporada, aí somando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Coisa que a gente aqui em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, no nosso Vascão, a gente não vê acontecer há muito tempo, a gente emplacar uma sequência positiva, muito pelo contrário, nós estamos aí a cada rodada batendo recordes negativos, consequências negativas. Até ontem o Vasco era a nona pior campanha de 124 times, né, da Série A até a Série D. Com essa derrota de hoje, com esses -2 de saldo de gol devido ao placar do jogo de hoje, com certeza o nosso ranking aí vai piorar um pouco mais, infelizmente, né, gente? E aí é o seguinte, depois, ao término da partida, os jogadores do Vasco, não sei se foi a comissão técnica, não sei se foi a diretoria do clube, ou se foi uma decisão ali de Gary Medel, juntamente com o Léo, né? São os dois capitães aí da nossa equipe. Não sei de quem partiu essa iniciativa. Fato é que os atletas do Vasco da Gama não concederam a entrevista coletiva ao término da partida em Itaquera. Eles passaram direto ali pela zona mista, não quiseram falar com nenhum repórter, não quiseram se pronunciar. Não tinha ninguém abalado, ninguém chorando, não tinha nenhum drama daquele, mas também não tinha ninguém sorrindo, não tinha ninguém ali alegre, achando aquilo normal. O clima bastante tenso no vestiário de São Januário, no vestiário do Vasco da Gama, um clima de bastante tristeza, de muito pensamento. Você vê no semblante dos atletas, da comissão técnica, que eles estão trabalhando, que eles estão frustrados porque o resultado não está chegando, né? Aquela situação que a gente falou agora há pouco durante o vídeo, o Vasco cria, o Vasco apresenta melhora, o Vasco consegue fazer mais troca de passes, o Vasco consegue elaborar jogadas, na hora de finalizar, de converter essas jogadas em gol, o Vasco não tem essa calma para colocar a bola para dentro. E futebol é bola na rede, né? A gente tem que salientar aqui, porque se a bola tivesse entrando, o Vasco tivesse ganhando aí 2, 3, 4, 5 jogos aí, a gente tivesse ali na 10ª colocação, 9ª colocação, hoje atualmente até mesmo o problema político que o Vasco vive, o Vasco sangra internamente,
até mesmo essa situação estaria estancada, ninguém estaria falando nada, muita gente estaria colocando a 777 Partners como uma grande empresa administradora do futebol do Vasco da Gama, estaríamos aqui colocando Paulo Brax como um ótimo manager, né, um ótimo gestor de grupo, enfim, estaríamos aqui exaltando o trabalho do treinador, toda aquela situação. Mas infelizmente a bola não está entrando, está faltando calma, e diante disso tudo eu acho que essa atitude hoje de não falar com os jornalistas, de não conceder entrevista na zona mista, tem muitas pessoas que não concordam, que não acham legal, que falam assim, poxa Álvaro Silva, mas é nesse momento que o torcedor quer saber o que está acontecendo, o jornalista tem que levar para a torcida, entender o que está se passando na cabeça do atleta, do treinador, nos bastidores. Tudo isso eu entendo, gente. Agora, por outro lado, também, o que eu acredito também que está acontecendo? A gente vê que eles estão trabalhando, eles estão suando a camisa, eles estão transpirando, a gente escuta aí Ramon Dias berrando na beira do campo o jogo inteiro, ao tempo todo, louca, 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 né? Léo, a hora, Medel, né? Gritando com o time inteiro, orientando, não só ele, mas também o seu filho, né? Emiliano Dias, enfim. A gente vê a entrega dos jogadores se orientando dentro de campo, a gente não vê os jogadores, os atletas do Vasco da Gama discutindo entre si, brigando entre si, muito pelo contrário, estão sempre naquela união, concentrados, focados, mas está faltando aquela leveza, está faltando ali aquele momento mágico de diversão dentro de campo, a coisa está muito tensa, muito pesada. E acredito que para a coisa começar a ficar leve, o resultado precisa vir. E uma vez que o resultado não está vindo, os atletas eles precisam ser blindados. Porque chegou um técnico de cancha, de costas largas, justamente para isso. Existe diretor de futebol justamente para isso. Existe coordenador técnico, que é o trabalho do Abel Braga, justamente para isso. Então agora eu acho que é o momento de blindar os atletas, de blindar os jogadores. Está chegando mais reforço aí, tem especulações de jogadores de altíssimo calibre que podem acertar ou não com o nosso clube. A gente vai ter que aguardar essa situação também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas fato é que estão chegando reforços. O Vasco hoje, embora tenha se montado uma equipe no início da temporada, para essa temporada, essa equipe basicamente já foi desmontada pela metade agora na janela, já nosso sistema ofensivo, de ataque, foi totalmente desmontado, o nosso meio campo foi totalmente já modificado também, a nossa defesa está em constância mudança, em constância maneiras de jogar diferentes estão sendo implementadas também no nosso sistema defensivo. Então o Vasco é um time em formação, em pleno campeonato, já aí o segundo turno batendo as portas, a gente aí com 9 pontos apenas na lanterna do campeonato, e aí Ramon Dias tem essa missão aí de blindar o elenco. Essa é a hora do treinador chegar, blindar o elenco, bater na mesa e falar, não, quer perguntar, pergunta pra mim, quer falar, fala comigo. E aí se tiver de dar bronca, puxão de orelha, se tiver de dar aquele arranca-rabo mais firme, acredito eu que ele vai fazer com a sua comissão técnica. Agora a gente tem também que pedir aqui para que Paulo Brax, uma vez que ele não sabe contratar, que ele não atrapalhe o Ramon Dias trabalhar com jogadores os quais ele já tem na mão, não atrapalhe, não se meta na escalação, não queira fazer aquilo que você não sabe fazer, Paulo Brax. E agora é o momento aí de Abel Braga, foi tanto falado da experiência do Abelão, aquela coisa toda, agora é o momento do Abel Braga pegar a experiência dele, vir a público para falar alguma coisa para o torcedor, chegar no vestiário, trocar uma ideia com o jogador, com o atleta, Agora é o momento. Agora, fato é que não é mais momento de apostas, não é mais momento de talvez e de si, é momento de sim ou não, é momento de decisão. De agora para frente, toda a rodada do Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama vai ser uma grande final de Libertadores da América, de Mundial de Clubes, de Champions League, assim como você, vascaíno e vascaína, preferir interpretar. Por que vai ser uma grande final? Porque nós precisamos simplesmente de 36 pontos, faltando 22 partidas para a gente jogar, a gente tem que conseguir um resultado monstro, que é quase o Botafogo aí, eu acho que já jogou, se eu não me engano, 16 rodadas e conseguiu 40 pontos. Então assim, a gente vai ter que conseguir um aproveitamento aí similar ao do Botafogo, um aproveitamento de campeão, para não cair aí para a segunda divisão, gente. Infelizmente, esse é o panorama da nossa equipe. E agora aqui mudando de assunto, a gente já falou do jogo, não tinha muito o que falar, já expliquei para vocês o que aconteceu. Falta ali realmente jogadores de mais cancha, como eu estava falando para vocês aqui, só para finalizar a situação. Os atletas não quiseram falar, eu acho que é o momento de blindar eles mesmos, e é hora do Paulo Brax dar mais explicações, porque o dinheiro está entrando no Vasco de uma maneira exorbitante, mas o dinheiro está sumindo do Vasco de uma maneira do mesmo jeito também, diga-se de passagem, exorbitante. É isso mesmo, gente, porque o que acontece? O Vasco aí
está fechando a janela aí de transferências como a maior janela de transferências para o Vasco da Gama da história. Como assim, Álvaro Silva? Gente, o Vasco da Gama nunca fez tantas vendas de alto valor numa mesma janela como o Vasco da Gama está fazendo nessa temporada de 2023, nessa janela do meio do ano. Com isso, nós acumulamos aí N contratações que não vem dando certo. Falando disso, né? A gente ainda terminou o jogo hoje com o Carabarral. Eu esqueci de falar desse detalhe. Eu não sei de onde Ramon Dias está cismando que esse Carabarral sabe jogar bola. Eu não sei se é o empresário que está obrigando esse cara a jogar, para ele fazer uma vitrine e sumir logo daqui. Eu não sei o que está acontecendo. Mas voltando agora ao assunto. Aí o Vasco contrata Juan Cruz, contrata Carabarral, contrata o zagueiro Maicon, que o treinador já chegou, já botou já de escanteio, já não quer mais ele, já mandou trazer o outro lá do River Plate. Aí o Vasco vai lá atrás do Serginho, que pertencia ao Giresuspor da Turquia, mas estava atuando no Kosovo. Aí trouxe Paulinho de Paula, que tem uma história bonita, que é vascaíno, coisa e tal, mas hoje entrou também, não mostrou nada de diferente. A gente tem que dar mais minutagens para Paulinho de Paula para a gente ver realmente qual é do futebol dele. Trouxe aí também o lateral Jefferson, que não estreou, não jogou no dia de hoje. Bruno Prachedes, que jogou bem, mas sinceramente, se o Andrei Santos tivesse ficado no Vasco, o jeito que o Bruno Prachedes jogou hoje seria mais ou menos o que o Andrei estava jogando. A diferença é que ele tem aquele toque mais refinado quando ele está inspirado, no caso o Andrei Santos. Mas assim, gente, voltando ao assunto da janela, olha os reforços todos que o Vasco trouxe, e agora o Sebastião Ferreira, que foi feito um alarde enorme aí pelo Zé Colmeia, pelo Atenção Salgadinhos, que é um jogadoraço, não sei o que. Foi uma contratação a pedida de Ramon Dias, que ele pediu esse atleta aqui no Vasco, estreou hoje também, teve poucas chances, 1 ou 2 chances só, mas não sei também, gente. Não sei, vamos ter que aguardar mais, né? Eu quero que ele dê certo. Posso ser sincero, quando a gente olha no Sebastião Ferreira, o cara tem pinta de jogador. Ele tem pinta de jogador. Mas vamos ver se joga mesmo ou não, né? Porque uma coisa é ter pinta de jogador, outra coisa é jogar efetivamente futebol. Mas aí, gente, fato é que o Vasco aí arrecadou cerca de 113 milhões de reais nessa janela e não conseguiu encerrar a contratação com o Tadieres da Argentina pelo atacante Michael Santos, o artilheiro do campeonato argentino, centroavante de 30 anos, voando no seu melhor momento da carreira, com mercado na Arábia, nos Estados Unidos e coisa e tal, vou até falar dele daqui a pouco, e ele querendo vir para o Vasco, e por conta de 3 milhões e meio de reais, o Vasco não fechou a contratação com o Tadieres. E aí agora a gente tá, daqui a pouco faltam 4 dias para fechar a janela, amanhã 3, perdemos mais uma rodada, não temos um camisa 10. Continuamos sem um camisa 10. O Orediano deu resquícios hoje que pode ser que ele faça essa função, mas não é algo ainda concreto. Que é outra coisa também, gastamos 20 e tantos milhões para ver um lance ou outro, hoje que a gente viu uma assistência aí do Luca Orediano. Então, é difícil. E aí agora, no finalzinho da janela, veio aí as especulações de Diego Costa, né? O Vasco quer tentar fazer uma nova investida pelo Lanzini, aí a gente levou uma porta na cara agora do Cavani, que fechou com o Boca Juniors. Tomamos outra porta na cara também do Benedetto, que também joga no Boca Juniors. Essa situação envolvendo aí o Tadieres, né? Aí o Pablo Vegetti, o Vasco está aí especulando ele. Há informações que já saíram informações na mídia hoje de que o Pablo Vegetti pode estar acertando com o América Mineiro. Então assim, gente, tudo aquilo que estava ruim, que a gente pensou que não podia piorar, está piorando. Os outros times que estão acima de nós estão ganhando. Os jogadores que tinham no nosso elenco, que até então eram tidos como limitados ou insuficientes para vestir a nossa camisa, saíram e agora a gente está sentindo falta deles, porque quem chegou não supriu a nossa necessidade, também não igualou aos outros que estavam. Sinceramente, o Sebastião Ferreira, pelo que eu vi dele hoje, para mim podia deixar o Pedro Raul ali, que dava na mesma. Pelo menos ele é brasileiro, tinha vontade de vestir a camisa da seleção, e identificação com a nossa torcida, com a força jovem, aquela coisa toda. Mas vamos aguardar para ver. Então assim, aí por exemplo, Bruno Prachedes que trouxe também, eu não sei se é isso tudo, eu não sei se de repente o Marlon Gomes não vai fazer a mesma função que Bruno Prachedes, entendeu? Eu não sei se essa pressão toda. Não sei também se vale a pena jogar com 3 zagueiros e fazer essa loucura toda para poder deixar o Pumito e o Piton jogando de alas ali, ao invés de dar uma oportunidade justamente pro Orediano, né? Dar uma oportunidade pro Gabriel Peck, dar uma oportunidade pro Marlon Gomes, que diga-se de passagem que o técnico hoje, não sei o que aconteceu, que ele não começou com o Marlon Gomes, enfim. Fato é que a janela está quase fechando e a gente não tem jogador de calibre. Não tem jogador de calibre. A gente não tem o camisa 10, a gente não tem aí o camisa 8, porque o Jair não está jogando nada, não temos um camisa 8, não temos um camisa 10,
Não temos um camisa 9 e não temos um camisa 11. Álvaro Silva, mas o Gabriel Peck é o 11. Não, gente, o Gabriel Peck não é o 11. Na verdade, ele usa 11. Mas o Gabriel Peck ele tá mais para falso 9 ou para 7. Porque o lugar preferido dele é pela direita. É do meio para a direita. Na esquerda ele faz também. Mas na verdade o Peck é para jogar de 7 ou de falso 9. Ele não é um ponta esquerda, um extremo de ponta esquerda. Entendeu, gente? Então a gente não tem hoje um 8, não tem um 10, não tem um 9, não tem um 11. Infelizmente. E também não tem ali aquele zagueiraço. O nosso zagueiro Léo, ele é bom zagueiro, ele tem uma boa saída de bola, é consciente, mas não é também aquele, não é o Mauro Galvão, gente. Vamos ser sinceros. E a gente, o Capasso, não sei, entendeu? Miranda, esquece, sem chance nenhuma. Hoje no 1 contra 1 ele tá perdendo quase todas. E aí, diante disso tudo, o Vasco entrou 113 milhões nessa janela, saíram os jogadores que aqui estavam, que a gente reclamava deles, agora a gente está reclamando mais ainda, porque a gente não tem eles, e os que chegaram não são a altura deles. E olha o lance que a gente está vivenciando, torcedor e torcedora do Vasco. E aí eu pergunto para vocês, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro 7777 Partners? Cadê o dinheiro Jorge Salgado? Aí agora a gente fica vendo alguns canais de YouTube aí falar, porque o Jorge Salgado ele convoca reunião e só vai ele e o Osório, aí os outros 5 membros que são da SAF, ninguém comparece à reunião. Que passação de pano é essa para Jorge Salgado? Quer saber se o Salgado tá marcando reunião agora? Na hora de vender o Vasco baratinho, preço de banana para os americanos, ele vendeu. Você acha que agora o americano vai querer dar ideia para eles? Os americanos já são os majoritários das ações, até onde consta, né? Porque o contrato também não apareceu. Então assim, eu quero saber do seguinte, eu quero é time. Eu quero é competir, é a porra toda. Eu quero o time que falaram para nós ano passado que a gente ia brigar pro Brasileirão, que a gente ia brigar pro Libertadores, que a gente ia brigar pro Sul-Americana, que a gente ia Mundial de Clubes e tinha uma cláusula no contrato que tinha obrigatoriedade do Vasco disputar nas cabeças. Cadê essa cláusula? Cadê esse contrato? Eu quero saber disso, que a janela está se fechando. Aí, gente, agora eu entendi, porque falaram assim, a ordem é fechar bem a janela. Acho que quando falaram que a ordem é fechar bem a janela, é deixar a janela bem fechada mesmo, que é para ninguém entrar nem sair do Vasco, né? Só se for, porque para entrar e chegar jogador caro, eu acho quase impossível. Se tratando agora de especulações, né, eu falei para vocês aí do Tadjeres, do Michael Santos. O Tadjeres hoje oficializou que não tem mais negociação mesmo entre Vasco e Tadjeres pelo atleta. Ele recusou proposta da Arábia Saudita e deve estar fechando nos próximos dias aí contrato com alguma equipe ou do futebol mexicano ou do futebol dos Estados Unidos ali pela MLS. Então, encerradas as tratativas de negociações entre Vasco da Gama e Tadjeres por Michael Santos. Se tratando aí do camisa 10, Vasco da Gama estaria preparando mais uma proposta por Lanzini, que está sem clube, e estaria especulando outros atletas. Ao que tudo indica, Ezequiel Bulaldi não vem ao Vasco, ele que pertence ao Feyenoord da Holanda também, ao que tudo indica não vai vir jogar no Vasco da Gama. E a situação do Diego Costa, aí, que foi o nome mais badalado, aí, que ganhou muita força no dia de ontem e anteontem. O Vasco da Gama teria oferecido cerca de R$1.200.000 por mês de salário para o centroavante de 34 anos, ele mesmo, que já jogou pela seleção da Espanha, jogador de Copa do Mundo, do Chelsea, ídolo no Atlético de Madrid, estava agora, por último, no Wolverhampton, da Inglaterra, teve seu contrato rescindido, está treinando em casa, ele que mora em Madrid, na Espanha, está se cuidando, está treinando, e o Vasco estaria aí muito avançado nas tratativas de negociações com o atleta, e ele estaria aí para dar uma resposta para o nosso clube até o dia de segunda, eu ia falar dia de amanhã, né? Depois de amanhã, no caso, até segunda-feira ele está aí, ficou de dar uma resposta aí para o Vasco da Gama. Fato é que essa negociação já está avançada, só que a gente, torcedor, fica com muito medo e receio, até mesmo depois dessa derrota, depois que a gente ouviu aquela situação que o Cavani não quer vir jogar no clube que é o lanterna do campeonato, a gente tem medo do Diego Costa falar a mesma coisa, e não só ele, mas qualquer outro atleta de nível significativo, de prateleira alta, porque a gente precisa hoje de um cara igual o Diego Costa no ataque, junto ali com o Sebastião Ferreira, com o Peck, enfim, com quem for jogar na frente ali. A gente precisa hoje de um camisa 10 ali que imponha respeito, que tenha qualidade no nosso meio campo. E a gente precisa de uma defesa mais coesa, mais firme também, porque assim, toda defesa que a gente enfrenta aí, a gente bate e não consegue penetrar. Até a defesa do Vasco, os caras vêm dar 1, 2 é gol. Entendeu? Infelizmente. Nosso goleirão vem, salva, aí daqui a pouco o zagueiro falha. Aí o zagueiro vem, falha, o zagueiro vem, salva, aí o goleirão entrega. Aí quando o goleirão não entrega, nem o zagueiro entrega, é o lateral que não marcou, e é o caso do Puma, aí o cara vai lá na Avenida Puma Rodrigues e gol. Então quer dizer, o Vasco precisa encontrar um equilíbrio, e para encontrar o equilíbrio precisa de material humano. E para o material humano chegar, a gente precisa tirar o Paulo Brax do Vasco.
E para Paulo Brax sair do Vasco, é uma novela, porque a 777 manda. E se a 777 manda, a gente não tem voz, e para a gente voltar a ter voz, a gente tem que tirar a 777. Mas para tirar a 7777, a gente precisa ter voz para conseguir entrar dentro do clube, para conseguir aí, quem sabe, abrir esse contrato, para quem sabe aí cancelá-lo na justiça e o torcedor aí ter o Vasco da Gama de volta nas mãos, que é muito difícil, diga-se de passagem. Mas hoje o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Desculpa aí não ter tanto conteúdo, entretenimento. A gente sorri aqui, é de ironia, é de deboche, porque para não chorar, para não chegar aqui com discurso de ódio, xingando, falando muita coisa. Quero agradecer a cada um de vocês que estão me seguindo. Eu vou fazer o sorteio logo das camisas que eu prometi para vocês. Com a ajuda de Deus e de cada um de vocês, a gente vai chegar lá. Mais de 1.200 inscritos aqui no nosso canal. Eu peço para você continuar dando essa moral e é nóis, família. Porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu!